As nossas associações de veteranos mantêm contato com diversos países, basicamente mais com os Estados Unidos, porque durante a guerra nós atuamos em estreita ligação com as forças americanas de terra, mar e ar. Mas também havia aqui um expressivo número de veteranos ingleses, poloneses. Então, considero que foi uma oportunidade muito boa para levar um pouco dessa história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma história que, se no Brasil já é não muito conhecida, o que dizer de outros países e especialmente a Rússia. Nós estivemos lá e ficamos super impressionados pelo que nós vimos. Nós vimos uma assistência dos veteranos muito grande e um interesse muito grande de entrelaçar a amizade Brasil-Rússia, e que para nós também é muito interessante. Nós visitamos os museus sobre o final da guerra para os russos. Nós visitamos uma universidade onde tem ensino da língua portuguesa. Estivemos principalmente na Universidade McGill. Ela tem cursos de diversas línguas. Ela é vinculada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o MDI. É o Itamaraty russo. É uma espécie de Instituto Rio Branco. De modo que tivemos a ocasião de nos encontrar com a cátedra de português, cerca de 9, 10 professores e cerca de 80 alunos, todos com maior ou menor grau de fluência em português. Então foi uma palestra que colocou a questão da febre durante a guerra para os alunos e despertou muita atenção, houve muitas perguntas. Visitamos o túmulo do soldado desconhecido, nós pusemos uma abraçada de flores lá no túmulo. Depois nós fomos recebidos pelo embaixador do Brasil, que foi muito bem recebido, com muito carinho. No final das cerimônias, houve um jantar muito concorrido e muito alegre, com muita dança e muita vodka. Estivemos também no próprio Itamaraty russo, onde fomos recebidos na sala do Comitê de Veteranos por alguns embaixadores aposentados, e todos falavam ou espanhol, ou português, ou ambos. E eles estão muito preocupados com a questão da participação russa na guerra, porque acham que essa questão está subavaliada em alguns países. Portanto, foi uma boa ocasião para intercâmbio. E principalmente o interesse nosso, repetindo, é esse intercâmbio Rússia, Brasil, Brasil e Rússia. Assistimos também o congresso dos veteranos russos, principalmente oriundos do Afeganistão. Assistimos espetáculos musicais, onde diversos grupos artísticos contavam as histórias das suas lutas. Живем несчастно.
Enfim, foram 7 dias muito ricos e acredito que devemos manter esse contato, procurar fazer novas visitas e procurar explorar mais um pouco os outros países, trazer delegações para o Brasil, levar nossas delegações para o exterior. Então acredito que a partir de 2018 uma nova era se inaugura para as nossas associações de veteranos, uma era de entendimento mútuo, enfim, tem tudo para dar certo. Foi uma viagem muito boa, muito proveitosa, que nós vimos coisas que aqui no Brasil não imagina o que é. A Rússia, para uma boa parte dos brasileiros, é uma coisa misteriosa, quando não tem nada de misterioso lá. É um país fantástico, é um país fabuloso, é um país patriótico. Nós participamos de várias cerimônias e a gente, no final, se pergunta qual é o significado dessas cerimônias, de tantas cerimônias. Mas algumas são muito significativas e nos tocam fundo, e essa é uma delas. Eu pertenço a uma geração que ainda, por meios indiretos, não diretos, mas ainda vivia muito da atmosfera da Segunda Guerra Mundial. Também não sou tão velho assim, mas a verdade é que... Pois é. Mas estava muito vivo ainda nos anos 50, 60, a Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro que uma das séries que mais me impressionaram foram as Memórias de Churchill, que passou na televisão brasileira nos anos 60. Então, tudo isso para dizer que eu me sinto muito honrado com essas distinções que eu acabo de receber, a medalha Mascarenhas de Moraes e a do Jubileu da Segunda Guerra, porque elas fazem a gente evocar a nossa participação naquele conflito terrível, onde milhões de pessoas morreram. A participação no Brasil foi relativamente pequena, mas cheia de heroísmo. Mas por que foi para a guerra, para lutar contra o fascismo? Tanto faz para onde? Por quê? Bom, porque duas razões. Uma, porque eu era contra essa ideologia, eu fui criado assim, eu era filho de militar e só ouvia em casa conselhos bons, e depois eu era militar, tinha que ir. Mas fui com toda a satisfação. Cumprir a minha obrigação. Claro.